Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acenderei-lhes o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma saudação amiga para toda a família Canção Nova e todos aqueles irmãos e irmãs que nos acompanham no dia-a-dia e particularmente também neste programa A Luz da Fé. Sou o Padre José António Andrade, da Arquidiocese de Braga. Depois de nos últimos programas falarmos dos dois primeiros sacramentos, o batismo e a confirmação, eis-nos agora perante um novo sacramento que é sempre o mais central, como sabemos, que é a Eucaristia. Este sacramento que nos foi dado pelo próprio, todos eles dados por Jesus, embora que este com muito mais evidência, num momento mais marcante, mais forte da própria vida de Jesus, não é? Sabendo que ia dar a vida por nós, daquela forma tão cruel, tão agressiva, que foi tornar o seu corpo um farrapo humano, não é? Mas ele também sabia que sem a sua presença a nossa vida seria muito mais difícil. Ou seja, foi muito importante que Jesus tivesse vindo à Terra, portanto, tivesse encarnado no seio da Virgem Maria, tivesse nascido como criança, Isso foi importantíssimo, percebermos que Deus, reparem, a importância maravilhosa de Deus que se interessa connosco, não é? Nós não somos seres que Deus criou e que agora tem que ver se portam bem ou se portam mal para corrigir, não. Deus ama-nos mais do que ninguém. Deus ama-nos muito mais do que qualquer outra criatura. Porquê? Porque somos a criação por excelência, não é? Então por isso é que Deus quis vir habitar no meio de nós, fazendo-se um de nós. E se pensarmos um bocadinho, isto significa despojamento, esvaziamento. Não é? Porque Deus Todo-Poderoso não precisava de se fazer homem. Não é uma promoção. Reparem, nós os seres humanos vemos sempre as coisas como promoção ou despromoção, não é? Se um médico sobe na carreira profissional, é promovido, não é? Se um professor, se a pessoa depois fica estabilizado, não? Portanto, há sempre uma tendência a ver se ocupas aquele lugar mais cimeiro na sociedade ou não. Mas Jesus não fez isso. Porque, sendo Deus Todo-Poderoso, ao fazer-se homem, vai estar muito mais frágil, como homem. Porque o ser humano cansa-se, o ser humano tem fome, o ser humano chora, o ser humano fica doente, não é? Portanto, estás a ver aqui, Deus não tinha necessidade de assumir a nossa condição humana. Mas porquê que o fez? Para se aproximar muito mais de nós. Para que nenhum de nós tivesse motivo de dizer, eu não consigo aproximar-me de Deus porque Ele é Deus e eu sou criatura humana. Não. Ele fez também criatura humana. Nunca deixou de ser Deus, mas fez criatura humana. Ora, este despojamento, não é? Que é o contrário de promoção, significa exatamente muito para nós. Mas Jesus sabia que mesmo assim, esta sua primeira vinda à Terra não seria suficiente se não permanecesse connosco, de forma bem concreta, antes de vir a segunda vez. Portanto, como todos sabemos, não é novidade nenhuma, Jesus voltará para fazer os novos céus e a nova terra, como nos diz o livro do Apocalipse. Mas
entre a primeira vinda histórica, encarnou na Virgem Maria, nasceu como criança, como todas as crianças, ternurentas, frágeis, mas rechonchudinhas, bonitas, tudo isso. Até à sua segunda vinda, ele quis perpetuar a sua presença aqui na Terra na Santíssima Eucaristia. Então esta presença real de Jesus, quando é que é dada? Quando ele sabe, e portanto ele percorre Israel, não é? Sempre com a direção bem focada em Jerusalém, como diz no Evangelho de São Lucas, no capítulo 9, Jesus tomou a decisão de ir para Jerusalém. Não só ia todos os anos, como sabemos, à festa da Páscoa, mas agora ele está focado, porque sabe que lá é o centro, é onde ele vai dar a vida por nós. Perdão. Mas antes de dar a vida por nós, portanto, no dia anterior, onde ele já sabia tudo o que ia acontecer, aliás, ele sabe desde sempre, não sabia naquele momento, até o profeta Isaías já prevê, nos chamados cânticos do servo de Yahvé, não é? Que os judeus nunca perceberam muito bem que enigma era aquele, só a Igreja depois é que foi reler aqueles textos e percebeu, eles são referentes a Jesus Cristo, não é? Este servo de Yahvé que ia sofrer como todos nós conhecemos, mas agora, então Jesus sabe que para que aquele ato concreto da cruz, de dar a vida por mim e por cada um de nós, fosse perpetuado para sempre, no dia anterior, através daquela ceia pascal, ele perpetua a sua real presença neste mundo concreto, através de uma coisa muito simples, muito frágil, que é um pedacinho de pão. Quando nós compramos hóstias, elas são muito frágeis, facilmente se partem, não é? Portanto, o padre na missa parte a hóstia com muita facilidade. Reparem, esta pobreza, este despojamento, já não bastava ter-se despojado ao ter encarnado, mas agora despoja-se também, torna-se um pedacinho de pão tão frágil, mas que fortalece, não é? E nós temos, e por isso é que é importante este sacramento ser dado com mais serenidade, porque apesar de nós podermos comungar a Santíssima Eucaristia a partir do uso da razão, como nos diz a Igreja desde do Papa São Pio X, nós precisamos de perceber que a Eucaristia não é apenas um ritual, como também não são os outros sacramentos, como já vimos, não é? A Eucaristia é, de facto, a realidade mais autêntica, que é o próprio Deus habitar-nos, não é? Vir fortalecer-nos. Reparem, esta comparação, embora as comparações sejam sempre pobres, como podemos imaginar, mas é aquilo que é possível. Enquanto eu tomo uma refeição, a sopa, um prato de peixe ou de carne, seja o que for, aqueles alimentos que eu tomei, que eu mastiguei, sem estarmos aqui os pormenores da biologia, mas que a gente aprendeu nessa disciplina de biologia, que tem que fazer mastigar não sei quantas vezes, depois fazer um bolo alimentar, depois passa pelos diversos processos de digestão, até que se tornem sangue, né? Uma parte daqueles alimentos torna-se sangue. Para quê? Para ser bombeado pelo nosso corpo, para nós podermos sobreviver. Portanto, os alimentos transformam-se em nós, não é? E nós estamos aqui porque, se a gente passasse 3 dias sem comer, estaríamos mais débeis, não tínhamos força, não nos conseguíamos levantar. Portanto, então, os alimentos são necessários. Com a real presença de Jesus na Eucaristia, Ele transforma-nos nele. Portanto, comungar Jesus não é um ritual, é permitir que ao longo da minha vida eu me possa parecer mais com Jesus. E parecer mais com Jesus na vida do dia a dia, não é? Rezar mais como Ele, agir bem como Ele, perdoar sempre como Ele. Portanto, comungar é um desafio. Há um cântico dos grupos jovens que diz: comungar
torna-se incómodo, não é? Pois claro que sim, porque quando nós comungamos bem Jesus, nós temos que ser incómodos para os outros, não é? Porque vamos fazer como Jesus, vamos ter a imagem de Jesus. E está aprovado. Sei que há vários casos, mas aquilo que eu conheço melhor, como podeis imaginar, sendo de Braga, é a nossa beata Alexandrina de Balazar, que naquele processo digamos, desde a queda da janela do seu quarto até à sua morte, ela foi definhando dia para dia, não é? As dores foram aumentando, os sofrimentos, a sua coluna foi se deteriorando, mas ela passa os últimos 13 anos da sua vida alimentando-se apenas e só da Eucaristia. Isso depois foi testado, porque havia um médico que era ateu e que não acreditava, portanto, se era ateu não acreditava na Eucaristia, como é compreensível, não é? E falando com o médico da Alexandrina, que era um grande católico, da Arquidiocese de Braga, diz-lhe: eu não acredito nisso, é que é possível uma mulher estar ali sem comer. Então o médico católico que assistia a Alexandrina disse: tu vais fazer o seguinte, eu vou autorizar que a Alexandrina vá para a tua clínica e tu pões pessoas da tua confiança a vigiar. Apenas te peço isto, que deixes o sacerdote levar a comunhão à Alexandrina todos os dias. Isso tem que ser, não há outra solução. Mas de resto, às vezes, ninguém lhe vai levar comida, ninguém vai tratar dela de outra forma, e tu vais ver como ela vai estar, se vai aguentar. E o médico não crente, não católico, no fim disse: realmente alguma coisa há, porque esta mulher passou aqui 30 dias, né, naquela clínica, sem qualquer alimento. E mais, e o médico dizia, este médico ateu, depois dela comungar, ficava rosada, como se tivesse comido um prato mais suculento, não é? No norte do país, como sabeis, há pratos mais fortes, não é? Em termos de comida, às vezes corre-se o risco de ficar um bocado vermelho, não é? Depois de uma refeição, daquelas refeições mais fortes, não é? Depois ela não ficava vermelha pela refeição, mas sim pela presença real de Jesus. E assim, durante os últimos 13 anos da sua vida, ela não se alimentava de mais nada. Aliás, havia um taxista que ganhava muito dinheiro à custa dela, porque levava lá muita gente. Mas enquanto levava os clientes, fazia troça da Alexandrina. Dizia que ela que era tudo uma fantochada, que ela era uma bruxa, que ela não, afinal tinha lá comida debaixo da cama, não era possível. Pronto. Até que um dia esse indivíduo teve um problema de saúde e resolveu ele mesmo, não como taxista, mas como homem, né, ir-lhe pedir ajuda à Alexandrina. E quando entrou no seu humilde quartinho, que ainda hoje está patente, todos podem ver, quem for lá a Balazar, ele nunca tinha visto a Alexandrina, porque ele deixava os clientes fora da porta, isso, do táxi, ou esperava ou ia-se embora, mas nunca entrou lá. Mas naquele dia entrou por necessidade, e a Alexandrina foi muito clara com ele, dizendo: agora, vê debaixo da cama onde é que está a comida que tu dizes que eu tenho aqui. Não é? Portanto, ele percebeu claramente que ela, porque era uma mulher de Deus, sabia o que ele pensava, não é? E portanto desafiou a ver. Então ele percebeu claramente que esta era uma mulher de Deus que não comia nada mesmo. Portanto, para dizer exatamente que, mas como este caso, repito, há outros que eu já tive conhecimento, de pessoas que vivem só da Eucaristia. Então, Jesus é realmente um alimento para nós, não só físico, nestes casos prodigiosos que nós conhecemos, mas também um alimento espiritual, exatamente, que me dá mais força para eu poder testemunhá-lo, como vimos a partir do Crisma. Porque, reparem, os sacramentos, apesar de serem celebrados em épocas diferentes, naturalmente, mas em idades diferentes, também isso já uma vez expliquei, tem a ver, eles podem se associar às nossas idades, ao nosso tempo, não é? Na juventude há mais dinamismo, portanto temos o Crisma, na velhice, para nos fortalecer, temos a Santa Unção, e nas doenças, portanto, os sacramentos também estão em função da nossa própria vida física e biológica. Mas reparem que a Eucaristia está presente sempre, não é? Eu posso celebrar um batismo dentro da Eucaristia, ou não, isso depois depende se é uma celebração apenas em comunidade, se é
por hábito batizar ao domingo na missa paroquial, pois é na Eucaristia, embora nem sempre possamos batizar na Eucaristia, porque não é, digamos, uma questão mais pastoral. Se temos muitas paróquias, se temos que fazer batizados em várias paróquias, mas se a missa paroquial é às 8 da manhã, é incompreensível fazermos batizado às 8 da manhã, não é? Não seria a hora mais adequada. Às vezes, se calhar, até era, porque a criança está mais desperta. Quando se batiza ao meio-dia, a criança às vezes está cheia de sono e faz um espalhafato tremendo, não é? Bom, mas percebemos que nem sempre pode ser. Mas, depois reparem, o crisma pode ser na Eucaristia, e habitualmente o Senhor Bispo preside a Eucaristia, e aí crisma as pessoas. O sacramento da ordem, seja no diaconado, no presbiterado ou no episcopado, é celebrado dentro da Eucaristia. O matrimónio normalmente é celebrado dentro da Eucaristia. Por razões pastorais pode ser uma palavra, mas o normal é ser a Eucaristia, a não ser que os noivos não queiram, não é? E basicamente os sacramentos são celebrados dentro da Eucaristia. Portanto, então a Eucaristia é que me permite, e como vimos anteriormente o crisma, ter o tal dinamismo, ter a tal, digamos, força viva, permanente, não é? Para poder testemunhar. Portanto, porque vou-me parecendo mais com Jesus e vou agindo melhor como Jesus. Então, se quiséssemos uma definição do que é a Sagrada Eucaristia, é o sacramento em que Jesus Cristo entrega o seu corpo e o seu sangue, Ele próprio por nós, para que também nos entreguemos a Ele em amor e nos unamos a Ele na Sagrada Comunhão. Assim nos ligamos ao corpo único de Cristo, que é a Igreja. Portanto, um corpo é um todo, não é? Nós somos um corpo com muitos membros, não é? Mas estes membros todos do corpo estão dinâmicos porque há saúde, porque cuidamos deles, mas também porque há alimento, não é? Também o mesmo se passa no corpo místico da Igreja, que é todos os cristãos, cuja cabeça é Jesus Cristo, mas nós somos os membros. Só há unidade entre nós, só há saúde espiritual entre nós, se nós também comungarmos Jesus na Eucaristia. O que é comungar? É entrar em íntima comunhão, íntima união, não é? Portanto, a comunhão significa esta íntima unidade, comunhão, comum união com Cristo. E agora reparem, Jesus, antes de dar a vida na cruz, como podemos imaginar, o seu corpo cravado na cruz foi um ato enorme de amor, porque aquele sofrimento que é arrepiante, ver aquele corpo todo dilacerado, todo cheio de feridas, cheio de sangue, aquele sangue todo que foi derramado até sair água quase, não é? Portanto, significa que Jesus deu tudo, não é? Não reservou nada para ele, deu-se sem reservas quaisquer, não é? E depois com aquela perfuração da lança, não é? Como a Igreja vê sempre aí o nascimento dos sacramentos, não é? O sangue, a Eucaristia, a água, o batismo. Portanto, tudo nasce desse coração amoroso, desse coração que se dá sem reservas, não é? Dá tudo. Reparem, Jesus não deixou nada para ele, não é? Dá-se totalmente. Mas para isso, no dia anterior, ele quis perpetuar essa celebração através da Eucaristia, do pão e do vinho consagrados, para que nós sempre que celebrarmos a Eucaristia, estamos a celebrar o Calvário, não é? Por isso, a Santa Eucaristia, ou Santa Missa, não é apenas uma festa, um banquete, é também Calvário. Aí está presente, de facto, a cruz, não é? Porque o que Jesus faz no dia anterior é antecipar aquilo que vai fazer na cruz. E como nós não somos canibais, não podemos comer carne humana nem sangue, mas perpetua nessas posses. O pão é o alimento mais próximo, mais acessível, mais comum em todas as mesas. Depois, agora até há pão consoante as regiões, não é? O pão desta região, o pão daquela região, mas enfim, são depois aspectos culturais, mas o pão está sempre presente na mesa, do pobre, do rico, do remediado, portanto é acessível, não é? O vinho também faz parte das refeições, como sabemos, naturalmente, também dá um sinal de alegria, não é? Às vezes até alegra demais, não é? Em excesso, quando as pessoas bebem demasiado, mas
se tirando os excessos, o vinho e o pão fazem parte de uma refeição normal das pessoas. Não é? Então é importante perceber que Jesus quer que nós tenhamos acesso a Ele. E se falando em Eucaristia, estamos a falar do corpo e sangue, mas da própria celebração, não é? Então temos acesso a Ele pela palavra e depois pelo corpo e sangue que comungamos. Este sacramento, como é tão abrangente, nós podemos tratá-lo com outros nomes, não é? A palavra Eucaristia, uma palavra grega, significa literalmente a ação de graças. Então a primeira coisa que a gente faz é dar graças a Deus por este ato heroico, amoroso de Jesus Cristo para connosco. A origem da Sagrada Eucaristia era a oração de ação de graças na liturgia da Igreja primitiva, precedida da consagração do pão e do vinho, posteriormente. A palavra foi conferida a toda a celebração da Santa Missa. Portanto, primeiro era só relativamente ao pão e ao vinho, que se chamava Eucaristia, depois, ao longo dos tempos, vai-se estruturando também, a Igreja vai-se estruturando, vai-se solidificando, e chama-se Eucaristia a toda a celebração, que engloba a palavra, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, Ele que amara os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Portanto, Jesus tem este cuidado de saber que veio para fazer bem, veio para ser imagem do Pai, então Ele próprio procura agora também mostrar esse amor incondicional. Mas permitam-me que leia um resumo do que diz o Catecismo para nos ajudar a aprofundar mais esta verdade de fé. A Eucaristia é, depois do batismo e da confirmação, o terceiro sacramento da iniciação cristã. É também o misterioso centro de todos estes sacramentos, pois a imolação histórica de Jesus na cruz torna-se presente de uma forma oculta e incruenta durante a consagração do pão e do vinho. A Eucaristia é, portanto, fonte e centro de toda a vida cristã. Reparem, naquele momento nós temos presente o Calvário, não é? Com aquelas palavras de Jesus, mas depois também reparem esta fonte. Onde é que eu posso encontrar força para o dia a dia da vida? É na Eucaristia. Por isso, São Domingos Sábio dizia que o dia dele tinha dois momentos: antes da missa e depois da missa. Não é? Então, por isso é que os grandes santos, os grandes místicos, os grandes expoentes da fé católica tinham sempre este amor à Santíssima Eucaristia. Sem a missa, nada, não é? E é curioso ver como, por exemplo, na Igreja primitiva, embora a Igreja nunca deixasse de ser perseguida, é a única Igreja que é perseguida em todo o mundo, somos nós os católicos, mas dizia, na Igreja primitiva, um grupo de cristãos do norte da África, como já vós sabeis, foi uma zona das mais fortes da Igreja Católica no princípio, não é? É também daí oriundo, por exemplo, Santo Agostinho, mas era muito fácil, portanto, de Israel, pelo Mediterrâneo, portanto, aquela região foi muito, muito bem evangelizada, muito bem cristianizada, e hoje, infelizmente, o norte da África poder-se-iam contar os católicos pelos dedos das mãos, mas naquele tempo era muito mais forte. Então reparem, há um grupo de cristãos que foi preso por serem cristãos, mas dizem abertamente, no domingo, dia do Senhor, nós não podemos passar o domingo sem a Eucaristia. Então reparem como nós precisamos de aprender com esta gente, não é? A força que era para eles a Eucaristia era muito importante, que eles não podiam passar um domingo sem a Eucaristia. E vejamos hoje quantos cristãos, quantas centenas, milhares de cristãos passam o domingo sem a Eucaristia, até, invertendo tudo, passamos a chamar ao domingo o fim da semana, não é? Quando o domingo é o primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana, Jesus venceu a barreira da morte com a ressurreição. Tudo aponta para ela. Aliás, não há nada maior do que se possa alcançar. Quando comemos o pão partido
unimos-nos ao amor de Jesus, que no madeiro da cruz nos ofereceu o seu corpo. Quando bebemos do cálice, unimos-nos àquele que até derramou sangue durante a sua oferta por nós. Não inventámos este rito. Não foi a Igreja que inventou. Foi o próprio Jesus, que celebrou com os seus discípulos a última ceia e antecipou a sua morte. Reparem, isto é uma maravilha perceber que a Eucaristia vem desde Jesus Cristo. Sobretudo as palavras da consagração, não é? Que nunca foram desvirtuadas. É curioso. Desde Jesus até aos nossos dias, aquelas palavras foram sempre proferidas, tal qual como Jesus o fez. Portanto, o gesto do... Basta ver que no princípio da Igreja falava-se a Eucaristia como fração do pão. Se formos ler no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos 42 a 46, diz: os cristãos eram assíduos à fração do pão. Primeiro era a catequese, isso era o primeiro aspecto. Depois eram unidos entre eles e, em terceiro lugar, eram assíduos à fração do pão. Portanto, esta fração do pão é a Eucaristia. Este gesto de partir e repartir para se dar sem reservas. Então, reparem, celebrar a Eucaristia não é um rito qualquer, não é um tem que ser, uma coisa que, pronto, que inventaram. Não, é o próprio Jesus. É o próprio Jesus quem preside, servindo-se sempre da pessoa do presbítero ou do bispo, mas é Cristo que se dá. Em cada Eucaristia é o mesmo Jesus que está a entregar-se sem reservas. Então ele ofereceu-se aos seus discípulos sob os sinais do pão e do vinho e exortou-os a celebrarem a Eucaristia a partir da sua morte, dizendo: fazei isto em memória de mim. Então Jesus deixa-nos este mandato, né? E por isso, até hoje, a Eucaristia foi sempre celebrada e continuará a ser, seja na capelinha mais pobre do mundo ou na catedral mais rica, é sempre a mesma Eucaristia. Às vezes há pessoas que gostam de dizer: a missa daquele senhor padre é mais importante porque ele celebra melhor, ou então do senhor bispo. Pode acontecer, não digo que não, que um padre tenha mais facilidade de falar do que outro nas homilias, mas não é por causa do padre que vamos à missa. É por Jesus Cristo. É Jesus. Mesmo que seja um padre velhinho que já não consiga falar, celebrar e fazer homilia, é Jesus que está ali. Não é? Portanto, não podemos esquecer nunca esta verdade fundamental da nossa fé que o Senhor nos deixou neste memorial do seu sacramento, que é a Eucaristia. Então, que pelo menos possamos celebrar melhor, eu como padre e vós, irmãos leigos, como fiéis ao Senhor, que cada Eucaristia seja a primeira ou a última. Se nós celebrássemos desta forma, a nossa vida transformava-se muito mais. E Cristo teria muito mais lugar neste mundo. Então vamos pedir ao Senhor que nos dê a sua bênção. Desça sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.